Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Para quem está de dia, de tarde ou de noite. Hoje é dia 22 de dezembro de 2024 e ontem iniciou o verão aqui no Hemisfério Sul, às 6 horas e 20 da manhã, e no norte, Hemisfério Norte, começou o inverno. E é um período importante porque o Sol ingressa em Capricórnio, fala dos quartais, né? O ano tem quatro quartais, são as quatro estações do ano. Tem o equinócio de outono para nós aqui no sul, que é em março, tem o solstício de inverno para nós aqui no sul, que é em junho, e tem o equinócio de primavera para nós aqui no sul, que é em setembro, e também tem agora o último quartal, que é o solstício de verão no hemisfério sul. Na verdade, quando você faz previsões de astrologia ou comentários, né, você usa primeiro o ingresso só em Áries, que é sempre com o ano novo astrológico e astronômico também pode pensar isso. Tem as divisões, os quatro divisões, os quatro estações do ano. Mas todo mês também tem uma partição desse contexto. E hoje eu vou comentar então desse último trimestre do ano, lógico, e também desse mês correspondente que estamos na passagem. Ah, e uma coisinha só. Nós comemoramos o dia 1º de janeiro, né, o início do ano civil. O ano astrológico, ele começa por volta de 21 de março próximo, agora de 2025. Então a gente faz o mapa do ingresso do Sol em Áries e comenta aí como é que vai ser todo o ano. Aí já adiantando uma coisa, né? Ah, nós teremos em janeiro, dia 18 de janeiro, teremos os seminários de verão, e vamos comentar sobre previsões para todo o ano de 2025, a partir de março também. E já adiantando, não existe regente do ano. Não existe. E outra questão, não existe regente, não tem nem Júpiter é o regente do ano. Não tem isso, não existe. Isso é uma coisa dos caldeus, tabelas antiquíssimas, que não tem nenhum motivo astrológico para essa condição. E outra coisa também, para fazer previsão para 2025, não se usa o mapa de 1º de janeiro às 0 horas. Também não tem sentido. O 1º de janeiro, 0 horas, né, é uma coisa civil que os humanos criaram. Astronomicamente, 21 de março, quando começa o ano astronômico, quando o Sol cruza o ponto vernal, que é a projeção da eclíptica, com o Equador terrestre. Mas, enfim, então, mesmo assim, Feliz Ano Novo, Feliz Natal e tudo mais para vocês nessas datas que a gente comemora em termos civis. Então, vamos dar início, então, a nossos comentários sobre o ingresso do Sol no signo de Áries, sempre comentando que o Sol não ingressa em lugar nenhum, mas começa, então, digamos, esse tipo de sintonia, esse tipo de resposta que a natureza dá por conta da posição relativa do Sol com relação à Terra, né? E essa condição, então, nós percebemos, né? Essa resposta da Terra com relação a essa posição solar. Começa para nós aqui no Sul, o verão. Há uma coisinha só que sempre se pergunta, né? Nós temos o verão no hemisfério sul agora e o inverno no hemisfério norte. A pessoa pergunta, mas e os signos, como é que funciona tudo isso? O Capricórnio está ligado com o inverno, né? E para nós aqui está ligado com o verão. Como é que é essa condição? Então, tem que inverter os signos? Não. O Sol está muito longe daqui. Na realidade, é a posição relativa da Terra, com relação ao Sol, que marca essa condição. Agora, os símbolos foram criados com base no hemisfério norte. Usam só o símbolo só. Mas um capricorniano do norte é idêntico ao do sul. Mesma condição, não tem diferença alguma. Tá certo? Então, esse é o zodíaco tropical, que utiliza as estações de ano, certamente. Aí, outra coisa que me perguntaram outro dia, né? A cor ah, que dará sorte para os signos na passagem de ano. Não tem também isso. Desculpa aí. Não tem cor da sorte. Mas use branco na sua alma. Isso é que é importante, né? Use rosa na sua alma. Não importa roxo, amarelo, vermelho. Na sua alma. Vibre bem essa passagem de ano que é uma egrégora, né? Na realidade, é um dia seguinte só. Mas é uma grande festa que você comemora mais um ciclo, né? E nós definimos o ciclo nesse dia 31 de dezembro, quando acaba, para começar o novo ano, que é importante. Faz festa que é bom, então, isso é importante. Então, vamos começar então a comentar sobre essas manifestações desse período, desse mês, de hoje a um mês, quando o Sol vai entrar em Aquário, por volta de 21 de janeiro, e, e do trimestre também, para encerrar esse último quartal. Deixa eu só colocar a tela por aqui, desse nosso mapa do ingresso do Sol no signo de Áries. Não é ingresso que eu já comentei com vocês, que o Sol não ingressa em lugar nenhum, né? Mas tem essa posição que a gente fala, ato falho nosso, certo? Os astrólogos. E esse é o mapa correspondente, só um instantinho, só um minutinho. Esse é o mapa que se configurou ontem, dia 21 de dezembro, 2024, 6 horas e 20 minutos, horário de Brasília, tá? Esse instante foi o mesmo no mundo inteiro. Horário de Brasília, 6 e 20.
mas comenta-se para o mundo inteiro essa condição. Então, esse é o mapa chamado de quadro cósmico, que diz como está o momento agora, desse instante, que reverbera por todo esse mês e por todo o trimestre também. E nós temos o Sol aqui a 0 graus de Capricórnio, temos alguns retrógrados, né? Marte está retrógrado, Júpiter também está retrógrado em Gêmeos, Marte está em Leão, tá? E Urano retrógrado em Touro. Vai começar as últimas passagens por Touro, porque ano que vem ele vai ingressar em Gêmeos, né? Teremos umas boas correlações a serem comentadas nos seminários de verão, não perco, dia 18 de janeiro. Então, essa é a condição que temos. O Sol está a 0 graus de Capricórnio, lógico, o Sol nessa condição. A Lua está em Escorpião. Bom, desculpe, Escorpião não, está em Virgem, a 13 graus. Mercúrio está em Sagitário, no que chama-se de exílio, mas tudo bem. Vênus está no signo de Aquário, né? O Marte retrógrado em Leão, como já comentei. Júpiter também retrógrado em Gêmeos, também em exílio. Saturno está em Peixes, né? Já há um bom tempo já. Urano está em Touro, retrógrado que ele está também. O Netuno está em Peixes por enquanto, e quando que vem ele vai entrar, ele vai ingressar em Áries, né? Junto com Saturno, os dois juntinhos, por sinal, que vai ser um grande movimento astrológico importante na nossa história. E o Plutão, ele vem em sua marcha, já entrou em Aquário, né? E permanece em Aquário agora pelos próximos 20 anos até 2044, que também vai ser uma grande modificação na sociedade e no mundo, em termos sociais, políticos e econômicos. Mas, enfim, vamos comentar então. Como eu sempre falo para vocês, né? Depois eu vou comentar no final dessa nosso bate-papo por aqui, e vou comentar sobre os signos, né? Alguns comentários, algumas orientações para as pessoas que são do signo ou têm ascendente nesse signo correspondente. Eu vou comentar em termos gerais, né? Depois eu vou comentar um pouco do Brasil. Para o mundo, você teria que jogar esse mapa, né? Jogar, que eu digo, é colocar, fazer a correlação desse mapa com os países, pegando o mapa astrológico de cada país. Mas eu vou dar uma palha geral na história da sociedade, do mundo, né? Que vamos ter muitos bons acontecimentos agora. Vai ter a posse do presidente americano, muitas modificações, as questões das guerras e também da economia, muita coisa acontecendo nesse próximo ano, que vai ser marcado por grandes movimentações astrológicas também. Mas, enfim, o Sol está no signo de Capricórnio, então parabéns, capricornianos, daqui em diante vão nascer muitos de vocês todos, né? Já nasceram, né? E vão nascer muitos ainda que vão desembarcar nesse nosso planeta com essa influência, essa marca capricorniana de seriedade, de objetividade, praticidade e uma certa ambição, que é importante também. É um signo de terra, né? Tá ligado ao mundo material, ao mundo físico, e é um signo cardinal de impulso e iniciativa nesse sentido. Mas, enfim, esse Sol que ingressou nesse 0 graus de Capricórnio nesse instante, marcou esse período da seguinte maneira: ele está recebendo uma quadratura de Netuno. Uma coisa curiosa, o Netuno está muito, muito, muito nessa região por aqui do comecinho de Áries, né? E por conta disso, no ano todo, todos os quartais, quando o Sol ingressou em Áries, estava em conjunção com Netuno, quando ingressou em Câncer, estava em quadratura com Netuno, quando ingressou em Libra, oposição com Netuno, e agora com a última quadratura também com Netuno, nesse mesmo caso por aqui. Então, marcou o ano todo essa condição dos quartais, do Sol quadratura com Netuno, oposição ou conjunção. Isso indica um ano de incertezas, um ano até de ilusões, o ano que as pessoas podem ter sido influenciadas muito facilmente por notícias falsas, por fake news, de certo modo alguma desesperança também, porque muitas coisas que eram estabelecidas perderam o formato, muitas pessoas se desiludiram com formas, imagens e condições que já existiam anteriormente. Que de certo modo não é tão ruim assim perder as ilusões, né? Decepções. Você sai da realidade, sai do que é o real, a ilusão, vai para a realidade. Pode ser às vezes densa e tensa. Mas mesmo assim, é o momento que estamos vivenciando nesse período ainda, de hoje, esse mês e até o final do trimestre, de enganos. Então, atenção com as notícias falsas, com fake news, uma palavra que ficou muito conhecida nesses últimos tempos, fake news, né? Mas enganos, né? Enganos de notícias falsas, fake news, notícias falsas, né? E ilusões também, né? Uma coisa que é muito importante em todo esse período, nós conferirmos tudo que vai ser feito, elaborado. E nesse caso, eu estou falando do mundo inteiro. O mundo passa por essa situação de ser facilmente, a população, os habitantes da Terra, né? Serem facilmente influenciados, né? Manipulados, né? Envolvidos com farsas, com fake news, de novo por aqui, e até com falsos mitos. Então, tem essa possibilidade. O mundo passa por uma situação crítica, né? De passagem de tempo, né? Mais uma passagem de tempo. Se pensar astrologicamente, uma finalização de uma era para começar uma outra era, que vai ser 2160, aproximadamente.
era de Aquário, né? Então há uma certa desesperança, o mundo um mundo tanto complicado, sem direção, com certas incertezas. E essas quadraturas que aconteceram, e essa última quadratura do Sol com Netuno nesse período, firma mais ainda, né? Então nós já estamos encerrando um ano com muitas desesperanças, muitas ilusões e desilusões também. Nós temos hoje é dia 22 de dezembro, nessas próximas 2 semanas veremos muitas retrospectivas nas televisões, nos jornais, né, nas televisões, e na mídia, né? Então nós veremos que foi um ano complicado, né? Um ano difícil, um ano muito incerto, certas esperanças. Evidente que aconteceu muita coisa importante e interessante que nos fez perceber novas possibilidades, mas ficou muito marcado esse novo ano, esse ano que passou, por desalento, né? Desalento e por desencantos dessa possibilidade. Mas não percamos as esperanças, porque vai ser um ano melhor no que vem? Faremos um grande ano, certamente. Mas vamos comentar à frente sobre esse novo ano quando for em março, mas em janeiro, no cinema de verão, vamos comentar já de 2024, de 2025, que vai ser um ano bom, que vai exigir muito esforço, competência e disciplina. Veremos depois essa condição. Então, de modo geral, o mundo passa por essas situações de desencantos, desalentos, ah, incertezas, né? Mas com atenção, com as falsidades, com os momentos de tensões, de enganos que podem acontecer em todo o período. Inclusive, né, tem outra possibilidade. A Lua está em Virgem, então o que acaba acontecendo? Virgem está associado a muitas questões do dia a dia, de trabalho também, mas também questões de saúde em termos mundiais. Então, há muita situação em termos de trabalho, né, que ficará em pauta. E essa Lua está recebendo uma quadratura de Mercúrio. Então, há uma indicação de que, nesse momento, o Mercúrio fazendo um mau aspecto a essa Lua em Virgem, uma coisinha só de mostrar para vocês. Olha essa figura que se mostrou agora nesse quadro por aqui. Chama-se o, chama-se o quadrado cósmico, né? Ou a cruz cósmica, ou então cruz credo, né? Mas, enfim, então dá tensões nesse período. E a Lua participa dessa condição. A Lua recebe uma quadratura de Mercúrio, uma quadratura de Júpiter e uma oposição de Saturno. Se pensa na Lua em Virgem, né, as pessoas, de modo geral, estarão mais céticas, mais observadoras, mais produtivas. A classe trabalhadora está em pauta nesse período por aqui. Então, as pessoas que produzem, que trabalham, ou o trabalho em si, né? E muitas pessoas questionando essas condições. E na condição de Júpiter fazer mau aspecto também a essa Lua, as questões internacionais, o povo, de modo geral, passa por complicações, por dificuldades, até porque Saturno faz oposição a essa Lua. Então, não todo mundo, lógico, mas a população do mundo passa por situações críticas, dificuldades, ou tristezas, ou decepções, né? E às vezes com esse Júpiter mal colocado também com essa Lua, né? Às vezes criando expectativas que além do que é real, além do que é possível. E esse Mercúrio mal colocado é a ideia de que também nesse período todo nosso, que tem por aqui nesse próximo trimestre e mês, as pessoas se enganando, serem mal compreendidas, mal interpretadas, então pode ter muitos enganos, ainda mais por conta dessa condição desse Sol fazendo quadratura com Netuno também nesse período, dessa condição. Então, atenção com essas reduções de certas tristezas, decepções. O mundo passa por situações assim. Vou dizer depressão também, que seria muito extenso demais para a população. Mas as pessoas percebendo que o mundo está complicado, difícil, né, duro, né, tem essa condição. E com expectativas além do que é o possível. Então, elas criam ideias imaginárias imensas, até por conta desse Sol quadratura com Netuno, e eles se decepcionam, porque a expectativa não corresponde à realidade que se demonstrou. E esse Mercúrio faz as pessoas questionarem muito as questões, coisas, assuntos que estão em pauta dessa possibilidade. Mercúrio está em Virgem, desculpe, em Sagitário. O Mercúrio em Sagitário está numa situação que a gente chama, em astrologia, de exílio. Não é ruim, mas atrapalha um pouco. Também essa condição de estar mal colocado com o próprio Júpiter que rege Sagitário, e as pessoas criam ideias imaginárias imensas, tem grandes, imensos projetos que nem sempre podem ser calculados, podem ser projetados ou podem ser realizados. E as pessoas, de modo geral, no mundo inteiro, né, podem criar imensas e grandes fantasias. Esse Mercúrio mal colocado com Júpiter pode dificultar, em muitas situações, negociações. Negociações de modo geral. Tá? Ah,
em todos os sentidos, desde negociações de paz, guerras ou o que for, no seu dia a dia, no trabalho das nações. Então, esses desentendimentos, até por conta dessa condição desse Sol com Netuno, essa lua em Virgem muito crítica também, as pessoas talvez não consigam chegar a um consenso comum nas suas negociações e os seus diálogos, né? Isso transpõe para o seu dia a dia também, viu? Transpõe para os países, para as nações, do comércio, indústria, o que for, e no seu dia a dia, inclusive, você com sua família, mas também uma nação inteira e as nações de modo geral. Então tem essa complicação. É evidente que esse Mercúrio também recebe, né, esse bom aspecto de Marte retrógrado, que dá impulso às pessoas colocarem suas opiniões, colocarem suas ideias. Isso é importante. Entretanto, pode acontecer de más interpretações dessas ideias, complicações, confusões, críticas também, e até as pessoas, de repente, ouvirem certas coisas, interpretar mal e até ampliar demais o engano que foi colocado nessa comunicação. O Saturno faz um mau aspecto também a esse Marte, a esse Mercúrio, né? E nessa condição, né, as pessoas elas são muito duras ao colocar suas ideias, muito duras, muito incisivas, cobrando, exigindo das pessoas. É um Saturno de peixes ainda. E até essa condição desse Saturno de peixes, dando essa condição de ainda estarmos por isso ilusões e fantasias que foram criadas por muito tempo, até por governantes também, nossos líderes também, as pessoas estão desencantadas, reclamando, discutindo, exigindo, né? E de repente contestando muitas coisas e pessoas, né? De modo agressivo. Até porque esse Mercúrio, né? Esse é um bom aspecto de Marte. E as pessoas colocam suas opiniões, colocam suas ideias, mas de um modo agressivo, de cobrar, de exigir, né? De modo muito denso, frio também, né? Frio e duro ao se colocar com as pessoas. Então, eu vou ter essa atenção. Isso eu estou colocando para o mundo inteiro, para países, nações, e o seu escritório, sua casa, seu lar também. Até no Natal também, viu? Atenção com essas condições de Natal, enganos, contratempos, críticas exageradas nesse período. Então, todo mundo está vivenciando essa condição. Lógico, cada pessoa tem seu mapa natal, sua família e seus aspectos principais. Vênus, por sinal, Vênus está bem colocada com Júpiter. Vênus tem Aquário. E é interessante saber assim, Aquário favorece, junto com Júpiter nessa boa condição, favorece as conciliações, favorece os acordos, favorece as interlocuções. Mas pode ter enganos, pode ter falsidades, pode ter falsas interpretações, más interpretações. Então é bom ter essa atenção. Mas aproveita Júpiter bem colocado com Vênus para dialogar, para estar bem. E nessas questões de ideias e outras situações, comunicações, esclarecer. Digamos que é importante esclarecer tudo que você ouve, que você escuta, que é diferente essa condição, ouvir e escutar, o que você fala também, sabe como interpretar, como falar uma ideia sua, como colocar uma opinião sua, para não ser mal interpretado. Que a condição de ter boas condições existe. Esse impulso de comunicar-se existe. Mas pode acontecer essa situação de enganos, de inclusive fraudes também, viu? Atenção com fraudes que possa se passar. Fraudes, golpes, em todos os setores nesse sentido. Mas, enfim, essa Vênus bem colocada com Júpiter favorece muito as conciliações e o bem viver. Tá? Então, existe a possibilidade de condições boas, aproveitar o período, os feriados, as férias, por sinal, quem fica de férias, né? Aproveite, mas sempre tenha atenção com o que fala, com o que fala com as pessoas ao redor, até, no seu dia a dia, inclusive com o porteiro do prédio, com, sei lá, com as pessoas na rua, não importa, vendedores, cobradores, balconistas, garçons, mas é bom ter essas atenções. E, inclusive, os nossos governantes de todos os países têm que ter esse cuidado. Existe a condição de poder fazer conciliações, de negociações. Júpiter é bem colocado como Júpiter, Vênus com Júpiter. Mas com esse Mercúrio mal colocado, pode atrapalhar bastante. É bom ter atenção nesse sentido. O Marte está retrógrado. Ele está indo e voltando várias vezes, né? As 3 vezes, que é o tempo de retrogradação, que acontece a cada 2 anos com Marte, em Leão. E esse Marte em Leão é muito impositivo de colocar sua vontade em Leão, né? Colocar sua vontade, expor suas ideias, impor sua opinião, ideias e pensamentos e as direções, a tendência a centralizar as decisões, impor suas vontades, existe isso. Não é ruim até certo ponto. É um Marte retrógrado e o mais complexo, mais difícil, que está recebendo uma oposição de Plutão. Essa oposição dá um tempo já no céu, fica por um bom período, né? E há um tempo atrás, agora em novembro, aconteceu a oposição exata, né? Que deu umas complicações até no Brasil, com a descoberta de
de atentados, possíveis atentados no mundo inteiro, de repicar guerras e de ameaças também. E, mas como está retrógrado, vai acontecer mais duas vezes, em janeiro e em abril, essas posições exatas. Então esperemos as mesmas condições que aconteceram em novembro, também em janeiro, próximo agora, 3 de janeiro, por sinal, tá? Bem no comecinho da passagem do ano. Não é exatamente 3 de janeiro, mas da passagem. Então pode colocar naquela semana que contém 3 de janeiro. Podemos pensar até que estamos na órbita já, tá? Até uma semana depois de 3 de janeiro, até dia 10 mais ou menos por aí. Mas, enfim, e esse Marte recebendo essa oposição de Plutão, isso promove confrontamentos, simula confrontamentos, ameaças, até atentados. Então é bom termos muita atenção com isso, né? Com o nosso posicionamento, com nossa postura. Em termos mundiais, isso pode criar conflitos. O mundo está tenso. Ainda mais com essa grande cruz cósmica que está se mostrando só nos signos mutáveis, que dá muita instabilidade nas situações. As coisas não estão estáveis, está muito instável no mundo todo. Isso não é muito adequado, né? Em momentos de conciliações, de tensões nesse sentido, com esse Marte e oposição Plutão. Então, vamos ficar atentos a essas situações todinhas, por favor. No seu dia a dia, por sinal. Marte e oposição Plutão pode dar atentados. No mundo, né? Atentados terroristas, ou então acidentes de larga escala. Tivemos ontem na Alemanha um acidente gravíssimo por lá, atentados também aos montes por aqui. Então, não é impossível ter essa situação acontecendo nesses próximos períodos. Tá? Natal, Ano Novo, inclusive também atentados em outras escalas, né? Com confrontos que envolvem, infelizmente, envolvem, né? ah, Muitas pessoas sendo atingidas. Mortandade? É um pouco exagerado, mas talvez nem tanto, viu? Mortandade. Atenção com atentados nesses filmes que estão à frente por aí também, que se de oposição Plutão. Né? Você tem uma ideia, na mitologia, que é uma relação, não é que explica a astrologia? Marte, deus da guerra. Plutão, senhor dos infernos, né, estão em oposição, se degladiando. O Aquário, a posição. Plutão em Aquário é uma posição que não é muito confortável, né? E o Marte em Leão, que é muito incisivo. Então, esse confronto pode dar complicações muito tensas. É bom ter atenção com isso. Júpiter ainda se posiciona retrógrado em Gêmeos, que não está bem colocado, está em exílio, está mal colocado com Saturno. Então, a economia no mundo tende a passar por crises, né? Tem até notícias, né, que tem muita movimentação de vendas no Natal, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, por sinal, isso. Mas a economia no mundo pode passar por tensões. Tensões. Tensões podem liberar para o futuro. O Saturno mal colocado com Júpiter, né? O crescimento associado a Júpiter, né? Fica um pouco estancado, um pouco travado. E é um Saturno de peixes, né? Como está em peixes, aparentemente parece que não tem essa dificuldade, esse crescimento, mas tem, sim. Ainda mais se o Júpiter retrógrado em Gêmeos, né? Que as notícias podem, de repente, estar tanto distorcidas, né? O Júpiter em Gêmeos favoreceria, de indicação, de um certo crescimento, mas disperso, às vezes sem consistência, né? E como nós temos atualmente também essa Lua, quadratura com Saturno, e Saturno fazendo um mau aspecto com Mercúrio e também com Júpiter, dessas questões meio complicadas nos crescimentos de qualquer situação. Na economia, até na política também tem complicações nesse sentido. Saturno mal colocado com Júpiter, né? A retração. Retração. Retração, expansão e retração. E o Saturno em Peixes, né? Que traz um pouco dessas questões ilusórias, né? O Saturno em Peixes, você pode até comentar sobre ele. O Saturno em Peixes, né? Ele pode ter sido interessante, vai ficar até o final do ano que vem, para trazer à tona muitas falsas realidades, né? Mas também favoreceu muito surgirem outras falsas realidades também. Então, o mundo passou por situações de descoberta de fakes news, mais uma vez, né? Mas surgir outras fake news, que não são tão bem colocadas atualmente, porque Saturno tem peixes, é a realidade que desaba nas coisas falsas. Mas esse mau aspecto com Júpiter dá essa possibilidade. O Saturno não está recebendo nenhum aspecto de um planeta, ele fez aspectos aos montes com Júpiter, com Mercúrio e também com a Lua. Agora, esse Urano. O Urano está em touro, retrógrado. O Urano em touro está há um bom tempo já, desde 2018, fica até o ano que vem, né, nessa condição. Isso na questão da economia não teve retração,
mas o repensar a economia e o consumo. Está retrógrado. Só que uma coisa importante, né? Está retrógrado, está mal colocado o ano todo. Isso chama-se de queda. Isso aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Aliás, desculpe, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, recessão. Então, o mundo está em recessão econômica? Sim. Mas tanto assim? Sim. Saturno em Peixes, quadratura com esse Júpiter, né? Talvez falseie um pouco essas condições, mas está assim. Né? O astrólogo francês, até o André Barbeau, e também outro uruguaio, mas búlgaro, mas morava no Uruguai, os dois já foram, já, Boris Christoph, eles comentavam que esses períodos próximos, as próximas décadas, próximos anos, seria um momento de crescimento imenso no mundo. Vão acontecer esses crescimentos? Vão, mas depois de crises. Né? Então, digamos que estamos bem no fundo do poço, ainda patinando no fundo do poço para poder crescer. Esses próximos anos seriam essa condição da subida. Atenção aqui, ó. Chegamos no fundo do poço, estamos patinando ainda, mas tem também a subida do fundo do poço. Então, vai acontecer crescimento? Vai acontecer. Favorecimento na economia, na política, na sociedade, na medicina. Né? Se você pensar, na medicina tem muitas doenças acontecendo, vão surgir curas. Na economia, crises, vão acontecer outras possibilidades, outras avaliações com relação ao que é a economia de fato mesmo, né? Ou o consumo. Tecnologia, grandes avanços, que tem que ser ajustada a tudo isso ainda, né? Tecnologias que devem ser ajustadas, né? Para que toda a população possa utilizar, não só a elite, que como é atualmente é colocada, né? A classe menos favorecida, né, não tem acesso à tecnologia vigente, que é muito cara também, né? Então, há que se fazer alguma coisa para poder a população, de modo geral, ter acesso a isso. Esse Plutão em Aquário talvez possa favorecer isso. Mas voltando para o ano em touro, a questão da economia e do consumo tem que ser revista. Né? Então, existe uma certa crise na economia. Muitos falavam que o Urano em Touro, né, seria um novo tipo de conceito da economia, com os bitcoins. Olha, não é bem isso, não. Tá? Tem que ver com atenção tudo isso. É mais a questão do consumo. O consumo em todos os sentidos. De dinheiro, roupas, comida, até. Nunca se falou tanto em vegetarianismo, em veganismo, né? Isso é importante, um novo repensar a sociedade. Até em condições climáticas também, viu? Então, existe essa condição de clima? Tem que ser revisto? Tem. Está boa a condição? Não. Ou seja, o Leonardo todo trouxe essas complicações e dificuldades que ficaram evidenciadas, ficaram prementes. Então, nós poderemos, talvez, depois de um bom tempo, trazer uma nova solução para isso tudo. Na realidade, o Leonardo todo, né? Como foi entre as duas guerras mundiais, foi uma derrocada das coisas. E por conta disso, a economia teve que se virar e cresceu bastante. Vai acontecer a mesma coisa. O Urano vai entrar em Gêmeos no ano que vem, né? Vai entrar junto com o Netuno em Áries e o Plutão já ingressando em Aquário. Então, a tecnologia da informação vai ficar muito modificada, mas a sociedade que está ligada vai modificar muito. Eu já até comentei com vocês nas outras vezes, né? Nós estamos vivenciando um período, esses próximos anos, próximas décadas, duas próximas décadas ou três no máximo, né? Um momento muito parecido com o que foi a Renascença, o renascimento do mundo, depois das trevas aconteceram, um novo mundo surgindo, que não é de um dia para o outro, não é acender a luz que tudo fica claro, lógico. Então tem que ter um momento de adaptação e crescimento e, lógico, de ajustes que estamos em andamento nesse período. Por aí, em toda essa possibilidade. Então está em peixes, isso está em domicílio, então isso estimula muito ainda, né? As fake news, notícias falsas, mas outras percepções. Nós estamos percebendo que há outras possibilidades. O Netuno em Peixes também traz, né, a percepção das coisas falsas que se revelam e nós buscamos outras possibilidades. O Netuno em Peixes, as questões das religiões que pauta, ficam. Mas com Saturno em Peixes, talvez não as religiões instituídas, mas outras formas de religiões ou religares com outros planos, desde os enterógenos, pode ser aos montes, né? Ou a percepção de outros planos de existência, de muitas coisas. Até questões físicas podem acontecer, né? A percepção de que existe um outro verso, um multiverso, né? Que é bem possível que nós tenhamos contato com esse multiverso, como já comentou-se nesses últimos filmes passados por aí, filmes como se chama? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que eu recomendo assistir, aquilo pode ser bem real. Mas ainda estamos vivenciando um período, né, que de derrocada, de complicações, muito parecido com um filme que é, ah, esqueci o nome do filme agora, que é a Julia Roberts,
eu vou lembrar já já esse filme desse filme, né? O Dia Depois de Nós. O Dia Depois de Nós. Aquilo é correto? Olha, não é muito impossível. Estamos vivendo uma coisa muito parecida com aquilo. Nós temos essa situação também seguinte, né? E temos um mundo que ficou muito à direita, muito conservador demais, enrijecendo o mundo, né? Isso é uma reação a umas dificuldades que existiam. Mas esse enrijecimento duro demais vai começar a dissolver e vai trazer uma nova possibilidade. Na economia, modificar o que é a economia atingente. O capitalismo que existia até então não tem mais nenhum tipo de sentido. Estamos sustentando, nós, eu, todo mundo, né? Os governantes, né? Os ministros, estão sustentando uma economia para se modificar, para que possa ter todo mundo ter acesso às coisas boas. Na medicina, na saúde, né? Na tecnologia de saúde, né? Há grandes avanços, mas que devem passar por um período que deve ser ajustado para que todos possam ter acesso a tudo. Nos dias passados por aqui, novas descobertas em medicina de cura do câncer, né, na Rússia, dessas notícias. No Brasil, novos medicamentos que falam sobre obesidade, que estão sendo testados e outras condições nesse sentido. Nós estamos em um bom avanço, mas isso ainda vai ter que ser colocado para que todo mundo possa ter acesso a isso. Que não vai ser tão já. Não vai ser tão já. Mas vão ter reações. Esse Plutão ingressando em Aquário, esse Urano ingressando em Gêmeos, o Plutão já está em Aquário, mas com o Urano ingressando em Gêmeos, muitos movimentos sociais, muitas revoltas, muitas exigências da população podem acontecer à frente por aí. Enfim, vamos pegar outra posição por aqui. Relembrando, que eu já comentei por aqui, Plutão está com a sua marcha, deixa eu só diminuir um pouquinho por aqui, só um instantinho. Plutão continua a sua marcha, deixa eu só alterar uma coisinha por aqui, só um instantinho. Plutão continua a sua marcha por ah, Aquário, tá? Vai até, bom, até 2044. Ele esteve retrógrado um tempo atrás por aqui, já está direto uma vez, né? O Netuno, ele continua a sua marcha, ele está retrógrado atualmente, vai ficar direto, aliás, ele ficou direto dia 8 de dezembro, ficou direto, né? Nessa condição por aqui. Então ele entrou nessa condição. Só um momentinho só, deixa eu voltar por aqui. Pronto. O Urano está retrógrado, fica até 30 de janeiro, né? Passando por aqui também. O Saturno tem essa condição, estará passando por Peixes, né? E o ano que vem, 25 de maio, ele ingressa em Áries, que vai ser bastante importante e significativo. Na realidade, planetas quando ingressam a 0 graus de Áries, né? Que é um ponto muito significativo, né? Que é o ponto chamado ponto invernal, é muito importante para o mundo. Grandes modificações, grandes alterações. O Júpiter continua sua marcha, ele está retrógrado, ele fica até fevereiro essa condição, que é um bom tempo, né? Mas sempre passando por Peixes. Esse aqui é chamado de as grandes conjunções. As grandes conjunções são as posições dos planetas, né, em movimentação para o mundo. E aqui é esse quadro de agora. Veja que nós estamos, né, formando bons aspectos, código de cores, né, entre Netuno e Plutão, que é o novo desenho do mundo, entre Urano e Plutão, é um novo tipo de relação com a economia e com a democracia também. Urano e Netuno, uma nova tecnologia avançando muito para todos até na medicina, mas temos atualmente a quadratura, que eu já comentei por aqui, de Júpiter e Saturno, que vai até janeiro ainda, e ainda continuamos com a oposição de Marte e Plutão desde outubro, vamos até janeiro. Ou seja, tensões e violências muito frequentes nesse período. E atentados, não é impossível acontecer ou acidentes graves, como aconteceu aqui no Brasil recentemente. Isso foi ontem, aliás, sábado passado. Sábado ontem, dia 21. E outras situações críticas que podem acontecer. O Marte, como eu já comentei com vocês, essa é a trajetória de Marte desde janeiro até janeiro próximo aqui. Ele vai ingressar em Câncer dia 7 de janeiro, né? Depois dessa retrogradação que vai indo e voltando o Marte por aqui. E, né, tem essa condição aqui, ó. Quando foi em fevereiro de 24, né, o Marte fez conjunção a Plutão. E desenvolveu-se, né, nesse período, né, no que chama-se de desenvolvimento de grande conjunção. Uma grande conjunção, quando se desenvolve, né, marca no período correspondente, em fevereiro, mas começa a ter as tensões à frente por aqui. No caso é aqui. 3 de novembro aconteceu o aspecto exato que desenvolveu, o mundo ficou tenso, teve um arrefecimento das questões internacionais, mas também as ameaças também aconteceram, e vai acontecer mais uma vez agora em janeiro, dia 3, o exato, mas é naquela semana que contém, pode colocar uma semana antes ou depois, tensões, crises,
atentados ou violências acontecendo. E não só isso, violência acontecendo se refere também às situações que falam sobre acidentes sérios, né? Nós temos por aqui, também, 27 de abril, já coloquei por aqui, onde pode acontecer a mesma coisa no futuro. Tem essa possibilidade. Então, atenção com esses eventos por aqui nesse período. Então, temos essas condições também a se colocarem por aqui, certo? Então, enfim, temos esse quadro acontecendo nesse período por aqui. Só um momentinho, só, por favor, eu vou colocar de novo por aqui. Um momentinho. Só um momentinho, eu vou colocar outra coisinha por aqui. Um momentinho. Então é importante ficarmos atentos a essas condições todas, que temos tensões no céu. Se você olhar a passagem de Marte por aqui, então tem essas situações aqui. É muito tenso esse período por aqui, com Marte nessa passagem de dezembro até janeiro. Vênus continua a sua marcha, né, tranquila de tudo. Ela vai ingressar dia 8 de dezembro, já ingressou em Aquário, está em Aquário agora, né? E vai ingressar em Peixes em 4 de janeiro, nessa condição. Então, uma passagem boa, tranquila. Vênus em Peixes é muito boa, ela está numa posição de exaltação. O Mercúrio já teve sua retrogradação, que já acabou por sinal, mas ele vai entrar em janeiro, dia 9 de janeiro, e vai ingressar em Capricórnio, né? Então, o mundo assim está funcionando nesse período. Comentar um pouco sobre o Brasil nesse período, né? Depois eu vou comentar um pouco mais sobre os signos correspondentes. Enfim, esse é o mapa do nosso país, o mapa do Brasil, né? Que tem o ascendente Aquário, mapa mais do que corrigido, viu? O Sol está em Virgem no Alto Brasil, 7 de setembro de 1802, 1822, 16 horas de 8 minutos. Mapa mais do que corrigido e acertado. Então, ascendente é Aquário nesse horário. Então, Saturno na terceira casa, Plutão na casa 2, Júpiter e Vênus, desculpa, Júpiter e Lua na casa 4. Tem essa condição. E como é que é o ingresso do Sol nesse mês por aqui? Isso aqui nós transpusemos o mapa do ingresso, né, para Brasília, né, e essa é a configuração. Sol na 12. Ou seja, nesse trecho agora, esse período que vai até o próximo mês, que o trimestre, o Sol está na 12, o Brasil passa por dificuldades. Os governantes passam por dificuldades. Temos essa condição do nosso presidente, que passou por cirurgias, e outras situações complexas que podem acontecer. Mas se pensar no Sol, que são nossos governantes, né, ainda as situações não tão claras, não pode ter sido muita crítica nesse sentido. E por acaso, né, por sinal, nesse período por aqui, nós temos a situação de que esse Sol recebe um mau aspecto de Netuno. Ou seja, né, então muitas coisas erradas podem ser tomadas em termos de decisões pelos nossos governantes também. Tem que ter atenção como se coloca nesse caso por aqui. E esse Sol faz mau aspecto ao meio do céu, ou seja, né, então atitudes que nossos governantes possam ter podem ser prejudiciais para os rumos do país. O ascendente é Capricórnio, do mesmo jeito por aqui. A Lua está na casa 9, então fica em evidência o Poder Judiciário? Fica. Fica em evidência o Poder Judiciário. E não só isso, as relações internacionais também ficam muito em evidência nesse sentido. Viu? É bem interessante essa condição. Plutão, ele está na casa 1 do país, né? Ou seja, nesse período, de hoje até um mês à frente, né? Muitas mudanças podem acontecer. Encerramento de alguns ciclos, situações críticas que vinham em andamento vão ser encerradas e outras questões. De um certo modo, como o Vênus está na casa 2 do Brasil, no ingresso do Sol, a economia parece que ela consegue se estabilizar um tanto, até por causa do Natal, talvez por isso, mas o regente, que é Saturno, está mal colocado com Júpiter. Então, Júpiter e Peixe. Então, atenção com essas condições. Saturno na terceira casa, né? Nas questões de infraestrutura do país, crises. Crises, complicações. Infraestrutura se coloca estradas, também, né? Telecomunicações e tudo mais. As comunicações, de modo geral, têm complicações. E como tem Netuno, talvez, não vou dizer exatamente isso, mas algumas dificuldades, porque a infraestrutura do país está meio abandonada, né? E com essas crises climáticas de chuvas aos montes, como aconteceu ontem aqui no Brasil, São Paulo principalmente, então pode ter umas complicações nesse sentido, né? Dá essa possibilidade. Né? Urano na casa 5, mesmo que retrógrado no signo de Exílio, né? Tem umas surpresas acontecendo por aí. Surpresas, a casa 5 fala das questões das artes, né? De hoje a um mês. Em janeiro, né, vai ter divulgação dos indicados ao Oscar
Surpresas podem acontecer. Positivas? Olha, está com bons aspectos essa condição por aqui. Bons aspectos. Mesmo com o Urano retrógrado, em exílio, mas ele está bem colocado que o regente da casa fica Vênus, tem Aquário, bem colocado com Júpiter. Então, talvez boas notícias. Boas notícias na questão das artes no Brasil. Júpiter na casa 6 retrógrado, nas questões de sistema de saúde, né? Olha, um Júpiter retrógrado em Gêmeos, que está dispersando tudo isso. A, a infraestrutura de saúde, que é ampla, do SUS, no nosso caso do Brasil, mas tem que se ver com atenção. Algumas coisas como despreparos ou negligências podem acontecer nesse período todo. Negligências num período que serão necessárias as atenções devidas. Esse Marte já está na órbita da casa 8, então talvez algumas questões falam de cobranças, taxações, possam ser colocadas. Mas como está retrógrado, seriam colocadas, talvez revistas. Então talvez se coloque algumas taxas sob até fortunas, outras condições, mas depois tem reações e retorna, volta à posição original, ou se revendo como seria essa condição também. A Lua de casa 9, né? Questões internacionais estão em pauta, e Mercúrio de casa 11. Muito movimento, né? Junto aos nossos representantes, Câmara, Senado, vereadores, deputados estaduais ou federais, muito movimento, muito movimento, né? Mas movimento no final de ano, né? Movimento, como Mercúrio está em Sagitário, ou seja, está em exílio, né? Movimento disperso, né? Movimento disperso. E o regente da casa 11, que é Marte, junto com Plutão, está em mau aspecto. Então, tem movimentos, né? Ah, por conta do Sol de 12, né? Movimentos, ou situações, ou projetos que podem ser colocados e até aprovados, que a população não sabe por conta do Sol de 12, que é até o Netuno de casa 3, e que podem ser prejudiciais. Alguns, lógico, podem ser importantes, mas muitos projetos podem ser aprovados, podem ser prejudiciais à população e ao clima principalmente, né? Tem que ter esse cuidado também por aqui, porque quem rege a casa 4 está ligado com o território, esse território em Leão mal colocado com Plutão. Não é descartado também, nesse período, alguns desastres ambientais, por negligência pura do governo, ou dos governantes anteriores, não importa como seja esse tipo de condição. Pode acontecer nesse segundo. Agora, esse mapa é o ingresso do Sol colocado para Brasília. Entretanto, né, uma coisa que é importante é se transpor esse mapa para o mapa do Brasil. É uma sinastria. Tanto que aqui dentro está o mapa do Brasil, fora está o mapa do ingresso, né? E o mapa do ingresso, o Sol estava na casa 12, mas transpondo isso, o Sol está na casa 11. Está em pauta essa questão dos nossos governantes, né? Ah, estarem fazendo coisas, o projeto, está muito em pauta isso. Mas é a casa 12 que sobrepõe a isso. Então tem que ter atenção com tudo que é aprovado nas câmaras e senados de todo o Brasil, desde municípios, estados ou na nação, ou na União. Plutão ainda continua passando na casa 12, transbordando muitas coisas podres da República, até porque tem esse mar de oposição, né? Coisas podres, como foi colocado agora há pouco tempo, descobriu esses planos, né? De atentados, né? Que se colocou, e outras questões. Tem mais coisas a descobrir ainda, viu? Em janeiro, também em abril. Então temos que ter esses cuidados, essas atenções também. Então é importante descobrir? É importante, mas atenção. Essas situações, outras coisas que estão em andamento ainda, podem vir à tona nesse sentido, né? O Saturno, já, junto com o Netuno, já fazem aspecto, passagem pela casa 2 do país. Isso é como se fosse um trânsito, né? Então, apesar da economia estar até reagindo até a época do final do ano, o período longo, né, é de certas complicações. Inflação pode crescer? Tem que se ter atenção entre inflação, alta de dólar, por aí afora. Urano continua sua marcha sob a casa 4 do Brasil, opondo o meio do céu. Surpresas que tomam o rumo do país, questões também que falam sobre o território, acidentes também, e outra condição, oposição ainda ao meio do céu. Desculpe, oposição ao meio do céu. Surpresas que atingem o nosso rumo, mas também nossa presidência, os nossos governantes. Tem essa condição. Marte está na casa 6, essa passagem por aqui. Em trânsito, pode pensar isso. Por conta disso, né, é possível que haja reação da classe trabalhadora, por algumas normas, códigos ou projetos colocados, mas não só. Ter os movimentos sem teto, sem terra, pode se manifestar.
de modo violento? De princípio, não, mas a reação contra esses movimentos pode ser violenta nesse sentido. Ah, as progressões secundárias, nada de complicado, tem uma situação boa que envolve o, as ações do país, o nosso governo, que é democraticamente bem colocado. Digamos que o governo está estável nessa condição, né? Os aspectos que se colocam são esses. Plutão, né? Ele tem feito um bom aspecto ao próprio Plutão, que rege a casa 10 do país. Isso garante a estabilidade do país e as mudanças que estão ocorrendo, mesmo que lentamente, são muito positivas. É uma nova fase do Brasil, um novo período do Brasil, de reconstrução e avaliações também. Esse Plutão faz mau aspecto ao Marte, que também rege a casa 10 e está na casa 9. Então, existem muitos entraves no poder judiciário, legislativo e que envolvem poder executivo. Então, tem os entraves. Então, como se fosse uma conciliação entre executivo, judiciário e executivo é complicado. Os três poderes. Tem as complicações dessa região por lá também nesse sentido. O Netuno ainda faz aspectos ao a Mercúrio, que é o dispositor do Sol do Brasil, que o Sol está em Virgem. Então, o dispositor é o planeta que rege o signo correspondente ao Sol, no caso do Mercúrio. Ainda tem um resquício ainda de mau aspecto. Então, o Brasil ainda sofre com informações erradas, informações falsas e fake news também em todas as situações. A Urano em passagem está bem na cúspide da casa 4 nessa região por aqui, e faz bons aspectos a Mercúrio, né? Que rege a casa 5, que dá boas notícias nas questões das artes, mais uma vez, como eu comentei. E Urano faz bom aspecto a Mercúrio, que rege a casa 8, que está na 8 esse Mercúrio. Ou seja, algumas situações, algumas medidas, algumas taxações podem ser bem interessantes, tipos de taxações que são colocadas ao país. Só que podem ser muito questionadas, muito questionadas. E esse Urano continua fazendo um mau aspecto ao próprio acidente, que o povo passa por surpresas, acidentes e crises, e ainda continua fazendo um mau aspecto ao meio do céu, que os nossos rumos, o nosso governante, passa por situações que deve ter atenção e cuidados. O Saturno vem fazendo oposição ao Sol já há um bom tempo. Isso pega a saúde do nosso presidente, nossos governantes, como tem acontecido. Ainda continua um pouco esse período, então há de ter atenção. Até você pode ter observado, o nosso presidente, né, nos tempos para cá, ele teve uma saúde meio abalada, até visualmente mesmo. E agora culminou com essa última questão dessas cirurgias, esses acidentes e cirurgias que ele teve nesse período. Então ainda tem um pouco de atenção nesse sentido. Então ainda há muita cobrança nos rumos do país, nas situações internacionais também, a pessoa está na casa 7/8, mas rege a casa 7. Então, nas relações internacionais, o Brasil ainda está meio que ajustando muitas coisas. O Brasil sempre foi visto como um grande país, muito conciliador, mas existem situações meio críticas ou saias justas a se colocarem por aqui. O Júpiter, bem vindo colocando por aqui, vem passando pela casa 4, isso favorece até os agronegócios, tá? Dessa possibilidade. Mas faz mau aspecto ao Sol, que rege a 7, dessas crises que envolvem o país, em algumas situações de opiniões com relação a crises internacionais, ou posturas com relação a guerras ou o que for, e também é o Sol que recebe um mau aspecto de Júpiter, que rege ou está ligado com os nossos governantes. Esses são os aspectos que estamos vivenciando agora nesse período. Se pegar código de cores, tem muitas tensões acontecendo, alguns aspectos interessantes. O Plutão fazendo um bom aspecto ao Plutão, que é bastante interessante, e o Urano fazendo um bom aspecto ao Mercúrio, que também é bem interessante, porque renova as questões de tecnologia também no país. O Plutão, bem colocado com Plutão, é um momento de reconstrução de uma nação. Não é para agora, não. Eu tenho um bom tempo essa condição. Vai ser nem nesse governo, mas continua esse crescimento na nova construção de um novo país. Marte, em aspectos, né, ele está fazendo essa situação aqui no nosso Brasil, e tem essa condição do Marte fazer quadratura ao próprio Marte. E, por sinal, né, é essa passagem que Marte passa por aqui. E aquela mesma condição que nós comentamos, o Plutão está nessa condição na casa 12, né, desenvolvendo, né, e fazendo essa condição por aqui, ó, em janeiro. Esse aspecto pegou muito a questão de saúde, da infraestrutura de saúde, mas também pegou muito a questão de situações ocultas que transbordam, como aconteceu recentemente nessa situação das relações premiadas. Tem muita coisa que vai surgir ainda. E no comecinho do ano, ou na passagem do ano, novas
notícias contundentes. E talvez não só isso, viu? Aí tem outra questão. Atenção com atentados mais uma vez. Não só na presidência, mas em qualquer lugar do país possa acontecer isso, e acidentes. Isso volta a repetir por volta de 27 de abril, por volta dessa data. E esse é o trânsito de Marte nesse período aqui no Brasil, né? Tem esse resquício por aqui. E olha, esse Marte por São Plutão fica um bom tempo acontecendo ainda, um bom tempo. Tá aqui um aspecto bastante tenso no céu, que já está desde agosto e fica por um período ainda na situação, né? E assim funciona o mapa do nosso Brasil. E ó, aquela tensão que existe entre Marte e Plutão, né? Esse eixo que está na casa 12 e 6 e quadra o meio do céu através de Marte, na casa 11. Desculpe, 9. Isso acontece agora e vai acontecer de novo em abril. Situações críticas, que nos atenta a essas situações. Mas aqui tem uma coisa, né? Quando a gente fala de astrologia mundial, na ordem de países e nações, só um momentinho, deixa eu voltar aqui. Quando a gente fala de mapa de países, né? Não tem muito o que fazer, é só administrar essas coisas. E quem administra são os nossos governantes. Eles que fazem essa condição de administrar essas situações todinhas. Enfim, basicamente isso seria que eu queria comentar com vocês do Brasil, do mundo também. E não só isso, muito que eu comentei agora no começo dessa nossa bate-papo por aqui, transpõe para sua casa, para o seu dia a dia também. Muita essa atenção. Como eu sempre faço todos os meses, quando falo do universo do Sol nos signos, né? Depois eu comento alguma coisa para os signos correspondentes. Signos ou para quem é do regente, ou tem ascendente nesse signo. Lógico, nada vai substituir uma leitura de mapa natal por um profissional que vai particularizar muitas dessas questões. Então, vou dar uma coisa muito genérica para os nascidos no signo correspondente e para que tenha ascendente no signo correspondente. Como os capricornianos fazem aniversário, eu vou começar por Capricórnio, dando algumas orientações. E capricornianos, uma coisa que é muito importante nesse período aqui, ó. Atenção com seus investimentos, com suas finanças. É importante você avaliar melhor como se lida com o seu consumo, com o seu dia a dia, com o seu dinheiro, mas com os seus bens também, né? Reveja o consumo, como está seu dia a dia. Reveja despesas e receitas. Isso é importante ver. Talvez haja um momento que esteja acontecendo mais despesas que receita. Em algumas situações, ter mais despesa que receita indica que você mudou o padrão de vida. Então, você tem que aumentar o padrão de vida. Nesse caso, para os capricornianos, o que é importante talvez ser despesas que não são adequadas. Então, você tem que rever um pouco essa condição. Investimentos, sempre com cuidado nesse sentido, nesse período. E não só isso, né? É importante ver muitas coisas que já aconteceram nessa mesma situação. É importante você pensar, ou melhor, usar um termo diferente, é importante você ver o que aconteceu no passado, as experiências do passado, para administrar as coisas desse presente, nas questões materiais. Isso é importante. São crises, mas é bom ter atenção nesse sentido. O pessoal de Aquário, o ascendente de Aquário, né? ah, a falta de paciência pode pegar muito esse pessoal de Aquário ou ascendente de Aquário. Atenção com atitudes intempestivas, que eventualmente pode levar as coisas a modificarem bastante o rumo da sua história, da sua vida. Não que seja ruim, mas é repensar muito. É um momento importante de decisões e reavaliar a vida, momentos importantes para definir muita coisa para o futuro, mas pense claramente, pense com atenção. Não é para se arrepender do que fez, mas pensar com clareza como vai se portar daqui em diante. E outra questão também importante, né? Conte também com os seus amigos e grupos que você tem, que temos de atenção, e colegas, até dos relacionamentos, que podem colaborar muito com você, com a experiência que eles têm. E outra questão que é importante também, você vai ter que administrar melhor seu dinheiro também. Parecido com o que eu falei para Capricórnio, mas no caso de seus aquarianos ou ascendente aquário, administrar as finanças. Que não vai ser muito difícil, não. É administrar. Quanto ganha, quanto gasta, quanto ganha, quanto gasta, vai dar um bom equilíbrio nessas situações. Crescimento financeiro tem que ver um mapa de cada pessoa, exatamente. Mas não é ruim. Digamos que pode ser interessante. O pessoal de peixes ou ascendente em peixes, né? Olha, existe um momento em que talvez seja importante vocês tomarem algumas atitudes no que se refere a trabalho. É importante tomar as rédeas do que está acontecendo no meio profissional. No seu trabalho, na sua empresa ou no seu dia a dia. Tá? Atenção com essas condições.
Há uma tendência a ter uma alteração no seu ciclo social, bem possível. Ainda é uma fase que você precisa, ou é necessário, ou seria importante, seria adequado, né? Você assumir alguns compromissos consigo mesmo, repensar sua postura, repensar como você lida com o seu dia a dia, até com a sua saúde também, viu? Repensar seus hábitos e costumes, seria interessante. Para ser peixes ou ascendente de peixes. Ah, talvez mudar algumas coisas seria interessante. Repensar algumas posturas seria interessante. Até nas questões de da relação com seus afetos. O pessoal de peixes, o ascendente peixes, fique atento com as questões familiares. Muitas coisas boas podem estar vindo nas questões familiares. Uma coisa que é importante, talvez seja importante diversificar um pouco o seu trabalho, ou a sua profissão, seja importante isso. Vai exigir esforço, certamente. Mas pode ser bem produtivo. Divulgue muito o que você faz, isso é importante também. Mas conte com a família, sempre conte, mas não abuse. Pessoal de Áries ou ascendente em Áries, olha, é uma fase boa nesse quartal de destaque profissional. Digamos que você está sendo muito observado com relação às suas atividades, ou o que você produz, ou à sua carreira. Isso é bom, isso é ótimo. Atenção com o que você está mostrando, atenção com o que você tem na sua carreira para mostrar. Talvez seja importante você administrar melhor o seu marketing. Isso é importante fazer também. Até porque parece que não está ficando muito claro o que você faz para as pessoas, o que você produz, ou o que você faz profissionalmente, ou na sua empresa, ou no seu trabalho, ou no seu negócio. Tem que ter essa atenção. Ah, nas questões afetivas, de modo geral, não tem que ver cada mapa, mas nas questões afetivas, talvez seja importante tomar algumas decisões. Que tipo de decisão? Aí você tem que ver no seu dia a dia com a pessoa com quem você tem relacionamento. Mas tomar decisões, tá? Melhor decisão, para que todos fiquem bem. Você pensar assim. Pessoal de touro ou ascendente em touro, né? Podemos pensar a seguinte condição. É uma fase, né, que tem que pensar-se muito bem, até vamos pensar de outro modo. Mudanças no que se refere à carreira e ao rumo da vida tem que ser precisamente bem calculadas, muito bem pensadas, tá? Movimentos bruscos não devem ser feitos. Devem ser feitos até movimentos, mas não bruscos e sem pensar. Atenção, conte com as experiências das pessoas mais velhas da sua vida, até seus familiares, podem colaborar com isso. Mudanças podem ser feitas, até devem ser feitas. De modo radical? Até de modo radical, se for o caso. Mas de modo preciso, bem pensado, bem elaborado, para que não haja prejuízos no futuro. Isso é importante. Mudança deve ser feita com cautela, com atenção, pode ser muito positivo, muito positivo. Movimento nas questões afetivas. Movimentos importantes que devem ser repensados. Aliás, desculpe, bem pensados. Não que não possa ser feito, mas devem ser bem pensados. Questão de gêmeos ou ascendente em gêmeos, o Júpiter está passando por gêmeos, né? É uma fase de expansão, de crescimento, deve ser bem aproveitado. Agora, uma coisa também a se observar no pessoal de gêmeos ou o ascendente em gêmeos, vai ser exigido, está sendo exigido ah, muito empenho, disciplina e, lógico, também competência nas questões profissionais. É uma fase de, às vezes, se exigir muito esforço. Vai ter recompensa? Vai ter recompensa, mas é muito esforço, bastante esforço, que vai ser recompensado em breve, tá? Pode pensar nessa condição. Uma coisa que talvez seja importante, pessoal de gêmeos ou ascendente de gêmeos, voltar atenção para suas famílias, para sua família. Ficar um pouco mais próximo, entender o que está acontecendo, como é, deixa de ser. Ah, estudar é importante. Mas estudar, se ocupar mentalmente de outras matérias, outras coisas, além do que é o seu trabalho, o seu dia a dia. Outras matérias que são interessantes e boas, até para você poder, eventualmente, ampliar seus conhecimentos, ampliar seu vocabulário, pode ser importante. O pessoal de câncer ou ascendente em câncer, movimenta suas finanças. Movimentar as finanças é importante, mas não conte com os outros, conte com os seus recursos. Uma coisa que pode ser importante é você iniciar projetos que envolvem a sua vocação original. Qual a sua vocação original?
Olha, tem que ver outras condições possíveis. O que você gosta de fazer tem que ser bem usado. Ou então até fazer uma análise vocacional com um bom astrólogo. Temos muitos por aí também. Seja importante isso. Mas é importante você repensar como você poderia utilizar melhor a sua vocação e suas capacitações nessa possibilidade. Até para vislumbrar um futuro melhor, para ter mais direcionamento para sua carreira, para o seu futuro. O pessoal de câncer está com essa possibilidade. O que você conhece, o que você tem de conhecimento, olha, digamos que é importante e é adequado. Mas talvez atualizar um pouco seus conhecimentos. Atualizar-se em termos de estudos, de ideias, ou o que for. Depende, você tem um tipo de conhecimento, fez um curso há muito tempo atrás, tem que atualizar. Através de quê? Através de estudos, ou de conversa com as pessoas, de conviver com as pessoas da mesma área, talvez possa ser isso. Que talvez possa ser importante você conviver com pessoas de um grupo social profissional. Pode ser bem interessante esse pessoal de câncer ou ascendente em câncer, né? Pessoal de leão ou ascendente em leão, o- uma coisa que é importante, não conte com os outros em termos materiais, conte com seus recursos, tá? Não é que você não vai ser valorizado pelas pessoas, mas conte com seus recursos, com as suas próprias coisas. Não espere elogios dos outros. Não é que eles não estão reconhecendo você. Cada um fazendo as suas coisas. Não faça você as suas coisas. Pode ser interessante e importante você estar nessa função. No seu trabalho, no seu dia a dia. Saúde, olha, não tem complicações de saúde sérias. Tem que ver uma de cada pessoa, certamente. Mas outra atenção para os seus hábitos e costumes pode ser interessante. Fazer movimento, algum tipo de coisa que movimente o seu físico, que movimente a sua vitalidade. De que jeito? Pode ser de várias maneiras. Com esporte, meditação, yoga, pilates, não importa, mas movimentar talvez possa ser importante. E outra coisa que pode ser importante também, você dá atenção aos amigos que estão se aproximando, que você tem, né? Não negligenciá-los. A tendência é que você está negligenciando um pouco a relação com alguns amigos aí à frente. Pensar de virgem ou ascendente virgem, né? Oportunidades profissionais estão acontecendo, existem. É só você perceber que pode ser interessante e bom. Não deixar passar oportunidades. Pode ser boas oportunidades, você está menosprezando, você não está dando atenção suficiente a essas possibilidades. Então veja com atenção tudo isso, pode ser bem interessante. Uma coisa que é importante, dê atenção ao seu ciclo social, pessoal de Virgem. Há uma tendência a está diminuindo um pouco o seu ciclo social. E nesse diminuir o ciclo social, você fica sem muitos contatos que podem colaborar de você se divulgar, pode divulgarem você, te ajudarem, ou serem com parceiros seus. Então, dá essa condição. No Brasil tem férias, né? De certo modo, né? Ou feriados, não importa. Aproveite esse período. Aproveite. Passeie, veja as coisas lá. Faça isso que é importante. Isso é interessante e bom para você também, certamente. E troque ideias com familiares. Pode ser bem. Viaje para ver familiares. Pode ser interessante. Pessoa de Libra ou ascendente Libra, né? Volte a atenção para os seus familiares do passado. Desculpe. Familiares de origem. Seus pais. Quando possível, ir até o local de origem. Se você mora longe, não importa, mas de repente, até conversando com as pessoas, ou indo até lá, se não for muito longe, lógico, né? Pode ser interessante. O, uma coisa que é importante, o pessoal de Libra ou ascendente Libra, talvez seja necessário divulgar os seus conhecimentos através de marketing ou divulgação de livros, não importa. Pode até fazer livros, viu? Ou fazer cursos, oficinas, enfim. Ou ministrar cursos e oficinas. Mas uma coisa é importante, o pessoal de Libra ou ascendente Libra. Cuidar dos seus hábitos e costumes, né? Um pouquinho parecido com o anterior por aqui. Ah, do seu físico também. Seu físico, físico mesmo, tá? Enfim, movimentar-se um pouco mais. Na verdade, é você voltar a atenção para os seus hábitos, costumes e a sua saúde. Não tá doente, não, mas é bom voltar a atenção para isso, para não ficar doente, certamente. Pessoal de e uma outra coisinha no pessoal de Libra, o acidente de Libra, posso pensar a seguinte condição. Ah, movimentar seu ciclo social próximo, passear, se divertir, movimentar a vida cultural. Vida cultural pode ser interessante movimentar. O pessoal de escorpião ou ascendente escorpião, podemos pensar na seguinte condição: não espere muito tempo para tomar atitudes para iniciar novos projetos, senão o tempo passa. E quando o tempo passa, né,
aí você não consegue fazer mais. Você consegue, mas com mais esforço. Então é uma fase tão boa. E você fazendo isso, criando novos projetos, novas possibilidades, você consegue até ter apoio das pessoas, no seu círculo social, lógico. E divulgue o que você faz, o que você gosta de fazer, e principalmente, né? Mágoas do passado, mudando de assunto, mágoas do passado, deixe para trás. É muito importante. E dê atenção às pessoas com as quais você se relaciona. Não seja tão egocêntrico. Pense nas pessoas que você gosta. Pense nelas. Isso é importante. Muito importante, né? Parece que você está impondo muito suas vontades às pessoas que você ama. É importante dar essa condição. Veja isso, né? Pessoal de Sagitário ou ascendente Sagitário, olha, parece que dessa vez você conseguiu, está conseguindo, né, usar a sua vocação de vez mesmo, né? Seu potencial, a sua capacidade de produzir coisas. Isso vai ser bem interessante e importante, né? E você se diversificando com novas possibilidades, ficando aberto a novas ideias, novas possibilidades. Isso é importante, é bem legal. E conhecendo mais pessoas por conta disso. Se você não está fazendo isso, a ideia é que você está desperdiçando esses contatos que estão se aproximando. Porque a ideia é você ter muitas pessoas se aproximando, trazendo novas ideias, novas possibilidades. E você pode diversificar e abrir mais o leque de impressões que você tem do mundo. Não tem uma impressão só sua do mundo. Não é só você que tem a verdade. Porque a pessoa de Sagitário acha um pouco disso. Mas não é você só que tem a verdade. Todo mundo tem verdades e opiniões nos seus universos. Então, conheça os universos todos das pessoas. Isso é importante. Enfim, fechando então o ciclo de todos os signos do zodíaco. Enfim, esse é o último ingresso do Sol desse ano, de 24. Aproveitem muito o próximo ano. Né? É só mais um ano, mas é importante a passagem do ano, né? Mesmo que civil, né? Não zodiacal, não astrológica, né? Que ele torce a chegar ao final para começar um novo ano. É como se essa passagem para o novo ano, né, fosse um filtro que limpa todas as sujeiras e dificuldades para começar um novo ano limpo. Então começa um novo limpo de alma, como eu falei no comecinho. Cor, a roupa não precisa. Fique branco de alma, né? Liberte-se de certas amarras, certas mágoas e comece um novo ano. De que jeito? Como você bem entender, isso é importante. Converse com as pessoas, né? Agradeça as pessoas que você conheceu nesse ano. Agradeça as pessoas que, de certo modo, prejudicaram, que fizeram você ficar esperto também por aqui. Mas não deixe de cobrar as pessoas que te devem, certamente que não. E aproveite bem as festas. Natal, né? O... Comemora-se no Natal, 25 de dezembro, o nascimento de Cristo. Ele não nasceu, né, nessa época. Ele nasceu por volta de setembro, no outono ou no norte. Mas não importa, né? Que pode ter um novo período, um novo momento. Um renascimento simbólico pode se pensar essa condição. E esse renascimento simbólico também começa também de novo 1º de janeiro. Né? Aproveite bem essa. Sejam felizes. De que jeito? Ué, sendo felizes. Fazendo as coisas. Tem um pensador antigo, Epicuro. Ele dizia que a felicidade é o normal da vida. E às vezes as pessoas não percebem isso. Quando está tudo normal, isso é felicidade. E dizia também que a única função nossa na vida é fazer tudo voltar ao normal. Você tem alguma coisa errada, complicada, difícil, faz voltar ao normal. Em termos de saúde, relações, ou o que for, faz voltar ao normal. E você ficará feliz. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom ano, de dia, tarde ou noite. Vejo vocês no próximo Ingresso do Sol, que vai ser em Aquário. Mas antes disso, eu vejo vocês dia 18 de janeiro no seminário de verão, que vai acontecer das 9 da manhã até as 8 da noite. Seminários que serão, vai ter ingresso vendido, mas ingressos que terão toda a venda revertida para o GRAC. Então, aguardo vocês para colaborar com o GRAC nessa grande causa. GRAC é Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Assistência com criança com câncer. Enfim, Hospital GRAC. Aguardo vocês dia 18 de janeiro e no próximo mês com o ingresso só em Aquário. Bom dia, boa tarde e bom ano. Até lá, vejo vocês da próxima vez por aqui. Vou colocar aqui a nossa finalização e vejo vocês lá na frente. Certo? Beijo para vocês todos e até o próximo ano, certamente. Abraço para vocês todos.